Fala, Celso 21. Hoje num outro canto da casa, né? Meu quarto escritório, nessa bagunça que é aqui, né? Tem até uma impressora fazendo barulho aqui do lado, né? Daqui a pouco eu vou ter que colocar mais folha para imprimir ali, mas tudo bem, isso faz parte, eu gravo assim, né? Hoje talvez eu seja rápido, não sei. Depende da inspiração. Mas hoje eu não vou perguntar, não vou. Hoje eu quero agradecer, né? Hoje eu quero agradecer. Uma técnica pedagógica do núcleo de educação conversou com os sextos anos do colégio para saber o que, que eles gostam do integral, aquelas coisas todas, né? Para saber o desenrolar da história, né? E a minha alegria foi de que eles colocaram assim que o que eles gostam do integral, o professor Celso. O professor de matemática, por muitos considerado uma matéria chata, difícil. O professor de pensamento lógico, o professor chato, reinento, exigente, que cobra, que as provas não são fáceis. Mas também aquele professor por outro lado, maluquinho, maluco beleza, que faz um monte de coisa diferente, rotação por estações, faz isso, faz aquilo, incentiva o matifique, um monte de dinâmica, de atividade diferente, etc e tal, metodologias ativas, etc. Toda essa coisa, assim. O que levou eles a falar isso, exatamente não sei. Talvez seja acolhida lá na entrada da escola, praticamente todo dia eu estou lá dizendo bom dia, tentando lembrar o nome de todos, alguns eu ainda não decorei, né? Talvez seja um jeito de conduzir na sala de aula, né? Você tendo firmeza, mas tendo jogo de cintura, não sei exatamente. E nem sei se eu quero saber o que levou eles a dizer isso. Mas eu quero agradecer. Na caminhada pedagógica, na caminhada escolar, na história escolar, a gente tem os seus altos e baixos, né? A gente passa por momentos, né? E às vezes a gente está num momento assim um pouquinho mais, momento particular, um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, e daí você tem uma devolutiva tão, tão bonita, tão carinhosa, tão verdadeira dos alunos. Né? E eu sou desse jeitão mesmo. Né? Quem teve aula comigo, até os adultos lá nos técnicos, edificações e meio ambiente que tiveram aula comigo, sabem, eu sou desse jeito. Né? Eu não sou um personagem. Eu faço personagens às vezes da sala Santos Dumont, Malbatarran e por aí vai, né? Pra chamar a atenção, mas eu sou desse jeito. E eu sou emotivo também. Então, hoje eu quero agradecer aos alunos que deram essa resposta, né? Que uma das coisas boas, eu não sou o único, tá, gente? Não tenho essa pretensão e nem quero ter jamais. Uma das coisas boas do integral é o professor Celso. Então, aos alunos que responderam isso, muito obrigado. Vocês aqueceram o meu coraçãozinho que estava um pouquinho friozinho, assim, tá? Muito obrigado. Tudo que eu faço, tudo que eu tento fazer às vezes, entre erros e acertos, às vezes mais erros que acertos, mas eu tento sempre acertar. Tudo que eu faço é para dar uma aula melhor para vocês. Não é uma aula mais divertida, é uma aula melhor para cada um de vocês. E eu não sou nada sem toda uma equipe. Não é só o Celso que chega ali na sala de aula. Né? É a direção que apoia, incentiva e dá o aval para a gente fazer as nossas maluquices. É a equipe pedagógica que dá o apoio. São as funcionárias, os funcionários que dão o apoio quando a gente precisa correr e buscar uma coisa e puxar aqui e ver isso e resolver aquilo, etc e tal. São os demais colegas que muitas vezes dão apoio também. Então, essa resposta não é só minha, né? É de um conjunto. Eu não sou nada sem esse conjunto, sem essa base, sem essa estrutura, sem essas pessoas. Né? Não sei se em uma outra escola eu conseguiria ser assim também. Então hoje eu quero agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado.
Gostei dessa, né? Muito obrigado a vocês. Fala Celso 21.